Boa noite, meus irmãos. Como é que tá o som? Boa noite, Dayana. Lutas e mais lutas, né? Esperar mais um minutinho. Obrigado, Soares. Marcelino. Vamos vencer. Isso aí, Diego. História da Gai se repetindo na Brás. Saudade, meu amigo Barão. Você é irmão, meu irmão. Amigo. Deus faz o que o homem não pode fazer, exatamente. Enquanto a gente puder fazer alguma coisa, vamos fazer e deixar o impossível para Deus. Muita gente sofrendo. Exatamente. Dr. Daniel Soares, meu irmão, como vai? Não perca a fé, Alves. Não tá redondo na Brás não, Barão. Campina Grande, Ritinha. Campina Grande, o que está acontecendo aí em Campina Grande, que eu estou recebendo muitos relatos, é a mesma coisa que aconteceu e acontece, né? Com aqui Cabo Frio, onde eu moro, que é a sede da GAS. Luiz Pontes, meu amigo, meu irmão. Esperar só mais um minutinho para a gente bater esse papo rápido. A situação está complicada, muito complicada. Eu não gosto de sensacionalismos, meus irmãos. A questão é jurídica. Cada empresa é uma empresa. GAS, Rental Coins e a Brás, que são as três gigantes, cada uma está em uma fase diferente, né? Campina Grande, meu irmão Freire. Estamos juntos, Fernando. Pessoal, vamos lá. A gente tem aí debatido um pouco sobre a Brás Company, tá? Pessoal da GAS que tá aí perguntando se eu vou falar alguma coisa. Aqui a live é Brás Company, tá? Se aparecer algum assunto GAS, eu posso até falar alguma coisa, mas o foco é Brás Company e vamos lá, tá? Vocês sabem que eu estou mergulhado fundo nessa questão da Brás Company, até pela um pouco da experiência da GAS, da Rental Coins, a gente começa a ver
algumas, vamos colocar assim, atitudes sendo copiadas, tá? Outras não, e a gente consegue ver, tá, se existe uma vontade ou não de resolver. Tá? Hoje, o escritório que representa a Brás Company emitiu um informativo que diz assim, eu sei que nem todo mundo teve acesso, então eu vou ler esse informativo que é importantíssimo para a gente poder direcionar a solução. Tá? Então esse informativo diz assim, Campina Grande, sede da Brás Company, 23 de fevereiro de 2023. Aos colaboradores da Brás Company. Tá? Na quarta-feira passada, ele coloca aqui 15/4, mas eu entendi que foi 15/2 que ele quis dizer. De 2023, a Justiça Federal determinou a suspensão das atividades da empresa, tendo ficado expressamente proibido a celebração de novos contratos, ainda que por renovação. A mesma Justiça Federal efetuou o bloqueio nas contas da empresa, dos acionistas e alguns colaboradores, tanto nas exchanges quanto em contas correntes tradicionais. Lado outro, nos autos da medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba em face da Brás Company, também foi determinado o bloqueio nas contas da empresa, ficando impedidas de serem realizadas quaisquer movimentações. O Ministério Público ainda recomendou à Binance de que qualquer movimentação nas contas dos sócios, que bloqueie qualquer movimentação nas contas dos sócios diretores. Por fim, foi decretada pela Justiça Federal a prisão dos sócios da empresa, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farícia Campos, que atualmente se encontram no status de foragidos. Portanto, a empresa, por opção própria, não tem diretores aptos a responder indagações administrativas. Isto quer dizer, a empresa está acéfala, ninguém responde, uma vez que tudo era comunicado diretamente pelos senhores Antônio Neto e Fabrícia Campos, que ora se encontram foragidos. Assim como sempre foi informado, o escritório de advocacia não tem um condão de dar qualquer orientação a respeito do direcionamento da empresa, especialmente porque sequer foi demandado para ajuizar a ação de recuperação, falência, nem recebeu informações sobre possíveis fundos da empresa capaz de fazer a empresa se recuperar. No tocante às demandas judiciais cíveis, informamos que estão sendo respondidos no prazo legal, na medida em que estão ocorrendo as citações da empresa e o escritório demandado. Isto posto, a orientação é que cada um dos colaboradores, seja empregado ou prestador de serviço, procure assistência jurídica particular para a orientação de forma individual. Orientamos, por fim, que cessem as publicações na rede social. A gente estava achando estranho que muita gente não estava falando mais nada na rede social, tá? Mas parece que foi por orientação dos escritórios de direito, que botaram, orientamos por fim, que cessem as publicações nas redes sociais, assim como qualquer assinatura de contrato administrativo e afins, com o fito de cumprir fielmente a ordem judicial. Qualquer orientação administrativa deve ser dada por aqueles considerados da gestão, que no parágrafo antes eles falam que não tem ninguém que esteja respondendo por esta situação. Qualquer orientação administrativa deve ser dada por aqueles considerados da gestão, como sempre ocorreu até a presente data. Olha, saiu na imprensa, tá? Até o repórter do jornal Globo me procurou para me questionar sobre essa nota, esse informativo do jurídico, tá? Em relação a se todo mundo tinha sido mandado embora, tá? Não me parece que apenas os colaboradores estão buscando, tá? Buscando informações com o escritório. Pô, o que a gente faz? O que a gente vai fazer?
e o escritório de direito apenas falou, ó, vocês têm que procurar assistência particular. Me parece que isso aqui não é carta de demissão de ninguém, tá? Ele fala das questões da decisão judicial que realmente paralisou a empresa. Hoje de manhã eu coloquei um vídeo, tá? Eu coloquei um vídeo no meu canal do YouTube, Jefferson Brandão Advogados, onde eu já falo, tá? Que é para não fazer nenhum tipo, tá? De rescisão, de nada, porque a empresa está paralisada. Então eu já tinha sido claro nessa situação por causa da decisão judicial. A decisão judicial já era clara. Tá? Não pode ter movimentação. Por isso que não houve nenhuma demissão em massa na GAS, como a imprensa noticiou, e eu falei isso para o repórter da Globo. Não estou conseguindo ver na nota nenhum tipo de demissão em massa dos funcionários, o que acarretaria vamos dizer assim, no falecimento da empresa. Porque se manda todos os funcionários embora, é porque tudo acabou. Então não foi esse o caso desta nota. Tá? A gente precisa analisar as coisas com muita calma, porque senão o que a gente fica vendo na imprensa, a gente pega como verdade. Então, isso não é real. Não é real. Tá? Se tiver aí colaboradores da Brás Company, falar se vocês foram mandados embora ou não. Tá? Essa é a questão. Tá? Eu ainda não vou implodir a pequena ponte que eu ainda tenho com o Antônio. Eu não vou ficar aqui chamando ele de golpista, de nada, porque, primeiro, isso não vai ajudar os clientes da Brás Company. Isso não vai ajudar ninguém. A gente precisa construir e não destruir. Estou atendendo várias pessoas que querem demandar civilmente na Justiça Brás Company, é um direito, tá? Mas eu não vou implodir essa ponte com ele. Eu ainda vou tentar mediar esta situação. Eu sugeri a ele, numa última conversa, depois de ter sido instaurado, tá? A operação ostensiva da Polícia Federal, eu sugeri a ele, Antônio, se você estiver falando a verdade, se entrega, apresenta tudo, tá? Apresenta o que você tem e se entrega. Se entrega. Porque o inocente, ele busca. Se você for acusado de um crime que você não cometeu, você vai correndo na delegacia. Você vai procurar. Não, vem cá, eu não fiz nada disso. O inocente, isso é criminologia. O inocente vai. Aquele que não é inocente sai. Foge. Então essa é a questão. Essa é a sugestão, foi a sugestão que eu dei para ele. Falei, cara, se tem, vai lá e prova. Toma, se apresenta. Deixa os seus advogados trabalharem para te soltar. Agora, o que não pode é sair do país, como foi noticiado, e você não dá nenhuma satisfação para o judiciário. Estamos preparando a defesa. Cara, você é inocente? Vai. Tem gente que vai falar assim, pô, mas como assim se entregar? Se você é inocente, vai. Vai e mostra que você é inocente. Essa é a questão. Hoje, a Brás Company, no meu entendimento, passou do ponto de retorno. Porque quando a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal vêm, estatisticamente ninguém nunca voltou. Ninguém nunca voltou. Para voltar, você tem que fazer diferente do que os outros fizeram e não deu certo. Fazer a mesma coisa não vai dar certo. Então, isso vai terminar com a empresa.
E isso não é interessante para ninguém, porque a garantia de todos receberem é a empresa estar funcionando. Se a empresa estiver funcionando, todos recebem. Se a empresa morrer, vai ficar muita gente pelo caminho. Muita gente não vai ter condições de seguir à frente em uma defesa. Essa é a questão. Primeiro, entender que o problema do cliente com a empresa é cível, como é o caso da Rental Coins e da GAS. O caso criminal é o sistema financeiro, sempre ele, nacional. E, não parando essa bola de neve, como a GAS não parou e a Rental Coins não parou, vem a lavagem de dinheiro, vem depois a organização criminosa, vem depois o envio irregular de dinheiro para o exterior, isso quer dizer evasão de divisas. Então, a bola de neve vai descendo ladeira abaixo. Por isso que eu falei com ele, se entrega para essa bola de neve de descer, senão vai ser pior. Ficar com status de foragido, isso não é bom. E como eu falei, eu não vou ficar aqui gritando e chamando ninguém de golpista, porque isso não vai ajudar ninguém. Porque chega no processo judicial civil, é só papel, não tem grito, não tem chamar ninguém de nada. Então eu não vou. Tem gente que fala assim, você é muito bonzinho. É porque vocês não me acompanham. Porque vocês não me acompanham. Eu não sou precipitado. É diferente. É diferente. Eu não sou precipitado. Eu não fico com sangue de querer cliente. Eu não sou assim. Marco a consulta. A minha consulta é cobrada, tem um valor pequeno, mas é. Meu trabalho profissional, não sou defensor público. Agora, eu não sou bonzinho. Quando vê que a situação... Eu não sou bonzinho. Só não sou precipitado. Eu não vou me precipitar. Entende? Não vou me precipitar em nenhum momento desta situação. Porque, antes de qualquer coisa, são pessoas que sofrem. Hoje, alguns brokers choraram na minha frente, preocupados. E isso não é legal, porque os caras ficaram desempregados. Eu não vou... Tem clientes que querem botar os brokers na justiça. Eu falo, eu não vou pegar, é o meu entendimento. Não vou pegar. Essa é a questão. Não vou pegar. Eu não me vendo por nada. Não vou pegar. Entende? É só ver, eu não tenho uma ação contra a GAS. Eu podia ter milhares de ações contra a GAS, mas não tenho. Porque eu decidi que eu não ia pegar, que eu ia lutar, que eu ia subir no carro de som, que eu ia pra frente. Então, quem acha que eu sou bonzinho é porque não me conhece. Como eu falei, eu não sou precipitado. E eu tenho a minha consciência tranquila, que eu falo com pessoas. Tá? É pessoas, porque ficar aqui, lá na ação civil, é ação civil para executar e pegar o dinheiro, se tiver. Ponto. Nós não temos o controle do que o Antônio Neto vai fazer. Nós temos o controle do que a gente vai fazer. Então a hora agora é de decidir e não ter espírito de perseguição. Temos que olhar as pessoas. Tem grupos aí, ligando pro broker, meu irmão. Pô, o cara tá mais ferrado do que nada, tá desempregado, tá sem, porque é um cliente também. Pô, o advogado que falou que eu vou botar você na justiça também. Tem um grupo aqui, e aí? Pô, como eu falei, tá? Não defendo nenhum broker, mas aqui eu estou falando na coletividade. Os meus vídeos aqui são de utilidade pública. Profissionalmente, é falar comigo no privado, que aí eu funciono como advogado. Tá? Então a gente não pode confundir. Para você ver o que o escritório de direito que representa a Brás Company fez. A orientação é que cada um dos colaboradores, brokers,
seja empregado ou prestador de serviço, procure assistência jurídica particular. Quer dizer, paguem um advogado vocês e se vira. Entende? É complicado. Tá? É complicado. A minha advocacia, os meus escritórios, a minha estrutura não é de perseguição, é de justiça. Tem pessoas que estão com ódio do broker, mas eu não vou comprar esse barulho. Até porque a chance do juiz tirar o broker da ação é grande e você, que vai entrar contra o broker, ficar devendo 10% de honorários do valor da sua causa para o advogado do broker. Então, eu ainda tenho essa preocupação, tá, com a pessoa que vai entrar na justiça e talvez vá gastar um dinheiro à toa com o advogado do broker e tem a possibilidade de não receber da Brás Company. Tá? Porque na Brás Company existem duas categorias. Quem tem a fiança da Columbia e quem não tem. Quem tem a fiança tem uma chance a mais de receber. Né? Eu já pesquisei essa empresa, a Columbia, ela tem um capital social mais de 1 bilhão. Então, existe mais uma chance. Entende? Então, a gente precisa focar. Eu advogo contra banco há quase 20 anos. Eu nunca coloquei um gerente do banco. Eu nunca coloquei um caixa do banco na justiça. Se eu tenho problema com o banco, se o cara, por exemplo, pessoalmente, se o cara vem e me dá dinheiro errado no caixa, eu vou botar o banco na justiça, não o caixa. Então a gente precisa saber separar. Isso baila com, por exemplo, a Polícia Federal na operação bloqueou, parece que bens de 2 brokers. Né? Não sei ainda o critério que eles usaram. Então, de cara, os demais, eles já viram que não tem nada a ver com a história. Só trabalhavam. Ah, mas o broker me convenceu. O broker é um representante comercial da empresa. Então, ele vai te oferecer o serviço da empresa. É o que vai acontecer. Por isso que eu insisto, o broker não tem responsabilidade. O broker, tá? Eu estou falando isso em regra, tá? Se tiver exceções, são exceções. Em regra, o broker não tem responsabilidade. O broker está sofrendo 2 vezes porque ele não tem o contrato dele, porque ele é um cliente e ele não está recebendo o salário dele como trabalhador. Então eu vou ficar insistindo em todos os meus vídeos. Aqueles que não concordam com essa minha posição, amém. Não tem problema, não estou aqui para convencer ninguém de nada. Eu estou dando a minha opinião jurídica sobre o assunto. Vários juízes do caso GAS já tiraram consultores que estavam sendo demandados. Tiraram os consultores. Ó, o consultor não faz parte do contrato. Tira ele e paga 10% para o advogado consultor, que é a mesma coisa do broker da Brás Company. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. A situação é grave. Precisamos analisar com calma essa situação. Não é sair correndo, querendo jogar pedra em todo mundo, porque o judiciário não funciona assim. Quando você bota o seu processo lá, é só papel, que agora é eletrônico, que tá lá. Não tem raiva, não tem nada. Ali você pode ganhar ou você pode perder. Se você colocar pessoas que não têm legitimidade, tá? Você provavelmente vai perder em relação àquele réu. E, portanto, você vai ser condenado aos ônus da sucumbência. Isso quer dizer 10% daquilo que você estava executando e você vai ficar com mais raiva da pessoa que no final não tinha responsabilidade. Então, um advogado que já está acostumado com isso, está passando essa informação gratuitamente para que você não tenha problemas futuros. Tá? O broker, ele deve ser usado como um apoio. Pode ser uma testemunha, mas nunca um réu. Em regra,
tá? As exceções são outras histórias, mas eu ainda não consigo ver uma exceção. Até um broker que até falou, fez um vídeo, né, que ele foi penhorado, bloquearam as coisas dele, né, tem vídeos aí fazendo piadas disso. Eu acho que lidar com vidas humanas, a gente precisa ser mais tranquilo, entende? Às vezes as pessoas vão pela teoria da aparência, ele parece ser responsável e já vão para cima. Então cuidado, tá? Porque você pode ter um prejuízo muito maior do que você já está tendo. Porque uma ação que você for demandar contra a Brás Company é uma ação longa, complexa, demorada, tá? E vai ter que ter paciência, porque nada vai ser rápido. Tá? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, Justiça Federal, quando entra, é para enrolar o negócio e pegar. E, meu irmão, para resolver, isso demanda tempo. Então, não façam nada relativo a vou fazer rescisão contratual. A Brás Company está parada. A Brás Company foi inativada por decisão judicial. Não adianta mandar e-mail, não adianta nada. Tá? É a realidade. Tá? O que você, cliente Brás Company, precisa é simplesmente focar no que você vai fazer. Porque é a única coisa que você vai ter controle. É o que você vai fazer. Focar no que você vai fazer. Tá? Já houveram apreensões de quantias. Então, assim, tem dinheiro. Tá? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal não está trabalhando para você. Eles não vão bater na sua porta para te entregar o dinheiro. Eles não estão trabalhando para você. Eles estão trabalhando para o Sistema Financeiro Nacional, que é a vítima na ação. Então não pensem vocês que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal está trabalhando para os clientes da Brás Company. Eles não estão. Tá? Eles estão trabalhando para a União Federal. Tá? E essa União Federal quer esse dinheiro, porque eles são as vítimas. Vítima, Sistema Financeiro Nacional. Então, o Sistema Financeiro Nacional não é você. O Sistema Financeiro Nacional é a União Federal. É o poder que sempre oprimiu o povo. Então, não é desta vez que vai ser diferente. Então, num longo, complexo e demorado processo, pode-se achar mais coisas, pode-se demandar mais situações. O que você não pode ficar é parado. Você não pode ficar parado. Como eu sempre falei, clientes da GAS, Rental Coins, reclamar em grupo de WhatsApp ou de Telegram não vai trazer o seu dinheiro de volta. Reclamar, ficar falando, ficar reclamando, ficar dizendo que a culpa é de A, de B, não vai trazer o seu dinheiro de volta. Tá? Eu sou cliente da GAS. Tá? Eu não fico reclamando em grupo de internet. Eu vou para frente do tribunal, eu vou para frente da Polícia Federal, eu pressiono a sócia foragida. Eu já fui 5 vezes falar com o Gladson, ele foi transferido para o Presídio Federal. Então, eu como cliente da GAS, eu não fico parado. Entendeu? Nem reclamando em grupo. Até porque eu não participo de grupos. Tá? Tem que ter ação. Se eu fosse cliente da Brás, eu já estava pancando a situação. Tentando uma comunicação com o Antônio, como eu fiz com o Gladson, como eu fiz com a Mireles da GAS, como eu fiz com o Francis da Rental Coins. Fui 2 vezes em Curitiba falar com ele, tentar mostrar que a gente não queria ele preso. A gente queria que ele resolvesse. Não é nada pessoal aqui. Nada pessoal. Aqui é problema civil. Cliente recebeu o dinheiro e vai viver a sua vida. Essa aqui é a questão.
Agora, tem o dinheiro? Da GAS foi preso 1 bilhão. Foi pedido pelo Ministério Público Estadual da Paraíba 45. Não tem ainda resultado se foi ou não. Foi penhorado 15 milhões pela Polícia Federal. Então assim, olha os diferenciais. Claro que a GAS é mega maior. Tá? Então, caso muita gente, poxa, doutor, tô sem dinheiro. Cara, Defensoria Pública, você tem direito. Você paga imposto e eles têm que te atender. Eles têm que te orientar. A Defensoria Pública é paga e eles ganham muito dinheiro para isso. Então não deixe de usar. Não deixe o seu direito por causa de dinheiro, se você não tiver condição de contratar um advogado particular. Vai na Defensoria Pública, bate na porta e senta e exija atendimento. É seu direito. Não deixe de usar. Hoje eu já orientei algumas pessoas sobre isso. Não, vai lá. Onde você mora? Ah, eu moro aqui no interior da Paraíba. Onde que é a defensoria mais próxima? Bate na porta dos caras. Os caras ganham muito dinheiro do seu imposto. Então eles têm que te atender. É um direito. É um direito. Não deixe, é o que eu falo. Eu falo com muitas pessoas que falam, poxa, doutor, não tenho dinheiro. Mesmo assim eu falo, cara, vai lá, exige. Vai no Ministério Público da Paraíba, vê o que tem. Vai, exige seu direito. É a hora do imposto voltar para você. Tem defensoria em Campina Grande. Tem defensoria. Vai na defensoria. Bate na porta. Eles com certeza já estão fazendo alguma coisa, porque sabem que as pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular vão procurá-los. Então, meu irmão, só não deixe o seu direito para trás. É a única coisa que você não tem direito, porque o dinheiro que você botou lá na Brascomp é dinheiro honesto, é suado. Então você não tem o direito de não lutar por ele. E isso eu falo pro pessoal da GAS, eu falo pro pessoal da Rental Coins. A gente tem que lutar. Eu, como cliente da GAS, eu continuo lutando. 18 meses. 18 meses. Então não deixe o seu direito para trás. Porque você tem o direito de reaver esse dinheiro. Se vai reaver, é outra questão. Mas você tem que olhar para trás e falar, eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu lutei pelo dinheiro da minha família. Então, não vamos deixar isso para trás. Existe chance, sim, de receber. Já tem valores penhorados. Podem ser encontrados valores no exterior. O Antônio pode, de alguma forma, eu ainda dou, né, esta carta ainda de possibilidade dele tentar fazer alguma coisa. Porque ele, se ele não fizer, já tem o mandado de prisão contra ele. Tem mandado de prisão contra ele. Então, vamos seguir, meus irmãos. Tá? Tem um vídeo meu que eu falo da questão da administração. Tá lá no meu canal do YouTube, Jefferson Brandão Advogados, e tá também no Instagram, tá? Que eu falo dessa questão da administração. Essa live aqui eu vou colocar lá no YouTube, tá? Vou deixar gravada lá para, né, se atentar. Não houve demissão em massa na Brascompany, como se falou. Houve um informativo muito frio do escritório de direito, né? Mas não houve demissões em massa. Isso não é real, tá? Então, meus irmãos, vamos seguir sempre entendendo que não podemos deixar o nosso direito para trás, tá? Então, lute. Não tem condição de contratar um advogado particular. É seu direito à defensoria pública, tá? Vamos seguir na luta. Essa live vai ficar lá no meu canal do YouTube gravado. Não desista, não está perdido, não já era, tá? Não desista. Deus abençoe, meus irmãos. Vai dar tudo certo.